Agora sim, falamos dos grãos, vamos entender um pouquinho agora da questão cambial, algo que é determinante para o teu entendimento, para o teu dia a dia, algo que faz parte não só da formação dos seus preços, mas também dos seus custos de produção, e por isso que neste momento a gente conversa com o analista sênior de inteligência de mercado da StoneX, o Leonel Matos, que nesta manhã de segunda-feira. Leonel, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos pela sua disponibilidade. Leonel, como é que começamos a semana para o mercado cambial? Muita volatilidade ainda pela frente, foco no arcabouço fiscal ou há outras informações interferindo mais agressivamente o mercado nesse momento? Eu acho que o mais importante para essa semana vai ser a votação do arcabouço fiscal, nessa quarta-feira, está programado. O texto tem agradado a investidores por ter sido aperfeiçoado durante a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Então, a gente imagina que deve ser um fator para a valorização, para a queda do dólar essa semana, mas tem outros fatores sim, em especial as últimas 2 semanas têm sido de fortalecimento, né, do dólar no exterior. Então, tem tido uma pressão para a alta do dólar em várias moedas, entre elas o Brasil, por conta de um impasse na negociação lá nos Estados Unidos sobre um limite do teto do endividamento do país. E enquanto os democratas e os republicanos continuam negociando sobre essa extensão do limite do endividamento, tem causado uma certa apreensão, uma certa aversão aos riscos, e isso tem impactado o valor das moedas, entre elas o real. E é interessante a gente observar que, de fato, essa condição toda, ela vai se chocando também com esse mercado internacional que está ali num momento também de incerteza, né? Não muito diferente do que a gente está registrando aqui no Brasil, né, Leonel? Sim, eu diria que a gente está num momento de transição agora, principalmente da política monetária nos Estados Unidos, em que a gente partiu de um ciclo de alta muito rápida dos juros. Então, a gente tinha uma certeza de que os juros nos Estados Unidos continuariam aumentando, e agora a gente chegou no momento de definição para saber até onde os juros dos Estados Unidos vão chegar. O Federal Reserve está dando sinalizações de que ele deseja interromper esse ciclo de altas, possivelmente já agora em junho. Então, a maior parte das apostas do mercado futuro é de que em junho ele não vai mais aumentar a sua taxa de juros, mas existe uma dúvida, existe uma incerteza, particularmente do lado da inflação, porque a inflação tem sido muito mais alta, muito mais resistente, muito mais disseminada do que a gente imaginava que ela seria em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Então, ainda não temos uma certeza de como o cenário internacional vai se comportar. E essa incerteza ela pode continuar a intensificar a volatilidade para o andamento da nossa ou da moeda americana frente à moeda brasileira, Leonel? Ou por conta do que estamos vivendo aqui, o espaço para isso é menor? O câmbio ela é um ativo particularmente volátil, né? Ele sofre bastante com volatilidade, talvez mais do que os outros ativos. E sim, então existe um espaço bastante grande para essa volatilidade, tanto por conta dessa indefinição da política monetária americana e por conta desse impasse na negociação do teto da dívida dos Estados Unidos. A boa notícia é que deve haver aí alguma definição ao longo das próximas semanas, então se espera que até o começo de junho chegue-se a alguma definição sobre o limite da dívida nos Estados Unidos, e a próxima decisão de política monetária por lá é no dia 14 de junho. E, por outro lado, como eu disse, essa semana a gente tem uma data muito importante, que é a quarta-feira, quando vota-se o arcabouço fiscal. Então, apesar do câmbio sempre sofrer com bastante volatilidade, a gente imagina que o curto prazo deve carregar bastante volatilidade, mas com uma perspectiva de um pouco melhora a partir do mês de junho. Tá. Leonel, e quais são as suas perspectivas em torno ali dessas discussões e da votação efetiva do arcabouço fiscal? Você acha que a gente está caminhando efetivamente com isso? Temos espaço para que seja aprovado e sendo os impactos para o andamento do dólar frente ao real podem ser bastante intensos? Eu imagino que sim, a intensidade é um pouco mais difícil de prever, mas eu imagino que o arcabouço fiscal ele tem caminhado a passos razoáveis.
É que essa tramitação no Congresso Nacional, ela é um pouco mais vagarosa, isso é comum nos projetos de lei. Então, dentro da Câmara dos Deputados, ele praticamente está encerrando um ciclo em 4 semanas. A gente imagina que no Senado Federal o ciclo deve ser mais ou menos parecido, de 3 ou 4 semanas também para ser aprovado. Então, ele tem um ciclo de vida legislativo que é um pouco mais complicado mesmo, que demora um pouco mais, porém, o governo mostrou que conseguiu ter uma articulação mais eficiente ao redor desse tema. A gente pode observar isso na votação do requerimento de urgência, que teve um placar bastante expressivo ao redor Sim. do requerimento de urgência. A gente imagina que a aprovação essa semana deve ter um placar mais ou menos semelhante. Então, apesar da demora que isso exige, a gente imagina que vai ser aprovado esse arcabouço fiscal, e com essa aprovação, o efeito esperado é que a percepção de risco relacionado aos ativos brasileiros diminua um pouco, principalmente os riscos fiscais. Isso tende a beneficiar o valor do real e reduzir um pouco a taxa de câmbio. É só um pouco difícil prever exatamente qual é a intensidade desse impacto. Na verdade, era uma pergunta que eu queria te fazer, era justamente essa. Se a gente ainda tem no Brasil, portanto, essa percepção de risco elevada para os nossos ativos, ela continua elevada enquanto essa condição do arcabouço está sendo discutida. Na verdade, se você observar alguns termômetros para risco no Brasil, eles se mostram estáveis, né? Certo. Então, um deles é o Credit Default Swap, né, que é uma medida de risco para quanto que as pessoas cobram para fazer um seguro sobre uma possibilidade de um calote. Ele tem praticamente estado estável desde o mês de janeiro, com exceção de um período de março, quando havia aquela preocupação com o setor bancário dos Estados Unidos, ele está praticamente estável. E quem mais tem se beneficiado dessa discussão do arcabouço é justamente a taxa de financiamento dos títulos do governo. Então, a gente consegue observar que os títulos do governo têm se financiado a taxas mais baratas ao longo desse período aí, depois de março, abril, quando foi introduzida a discussão do arcabouço fiscal. Então, a gente percebe que está tendo uma queda na avaliação do risco do governo e, por isso, as pessoas estão exigindo juros menores. Existe também um movimento de antecipação por parte do mercado, né? Ele imagina que vai ter essa queda do risco lá na frente e ele já começa a querer vender o dólar agora, porque acha que o dólar vai cair lá na frente. Então, pode ser que amenize um pouco a queda lá na frente. Quando seja aprovado de fato, não tenha uma queda tão grande, porque a queda Claro. já foi acontecendo no movimento de expectativa. Leonel, a gente tem paralelamente a essas discussões todas e esse cruzamento de informações, né, entre o que pode acontecer com o arcabouço, esse comportamento dos investidores, enfim, a gente tem outras, internamente falando, a gente tem outros fatores que têm um peso também significativo no andamento do mercado cambial nesse momento, ou justamente as discussões giram só em torno dessa questão do arcabouço, ou no paralelo, a gente tem coisas também que devemos ter atenção? Não, essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, a gente precisa olhar justamente os fundamentos do mercado de câmbio, que é a oferta e demanda, né, do mercado cambial. Como é que está entrando o dólar no país, como é que está saindo o dólar no país. E a gente observa, principalmente o fluxo comercial desse ano tem sido um fluxo muito positivo. Então, os primeiros 4 meses, de janeiro a abril, foi um recorde do volume de exportações, né, da série histórica que começa em 89, e o saldo comercial também foi o maior dessa série histórica que começa em 89. Então, o fluxo comercial está extremamente positivo, ajudando a trazer dólares para o país e que ajuda a diminuir a taxa de câmbio. Um movimento que chama a atenção e que é um fator de preocupação, eu mencionei aquele período em março que a gente teve um problema com o setor bancário nos Estados Unidos. Desde aquela semana lá de meados de março, os nossos fluxos financeiros, que eram positivos no ano, se tornaram negativos. Então, a gente tem toda semana, a gente está fechando negativo nos fluxos financeiros, que envolvem bolsa de valores, títulos do governo, investimentos financeiros em geral. Então, nos fundamentos que a gente olha dos fluxos cambiais, comerciais e financeiros, hoje é o fluxo comercial que está sustentando também essa queda do real. Enquanto o fluxo financeiro hoje ele está negativo
mesmo mesmo o Brasil tendo uma taxa de juros mais elevada do que a maior parte dos outros países. Hoje a gente tem R$ 5,01 nesse momento, claro que a nossa cotação tem um delayzinho, uma pequena alta de 0,2%. A gente tem uma tendência nesse momento onde a gente pode entender, mesmo que no curtíssimo prazo, dado tudo que a gente ainda tem a ser definido, Leonel, para o dólar frente ao real, ou difícil dizer nesse momento um intervalo em que a moeda pode operar? Porque para a nossa audiência isso é determinante, uma vez que Sim. ele vai usar nessa questão cambial ou para comprar seus insumos, ou para fechar seus preços, ou as duas coisas ao mesmo tempo. É difícil tentar traçar com certeza uma faixa onde o dólar possa operar. O que a gente tem observado nas últimas semanas é que existe uma dificuldade para se baixar abaixo dos 4,90. Esse tem sido um fator muito difícil de se romper, e também ele não tem passado muito dos 5,10, 5,20. Se eu olho um ano para trás, 4,60 é um nível que a gente não rompe já há muito tempo, já há mais de ano, e também o máximo que a gente chegou foi 5,60. Então, esse intervalo amplo de 4,60 a 5,60 é um intervalo muito seguro, e um intervalo assim um pouco mais provável, só que difícil, que pode acontecer alguma coisa que rompa, esse 4,90, 5,10. Tá certo. Leonel, a gente vai naturalmente continuar acompanhando todo esse movimento e essas definições que estão no front. A gente tem muitas coisas para entender a partir de agora. Eu já te convido a voltar mais vezes aqui conosco ao Notícias Agrícolas, voltar ao Bom Dia Agronegócio para a gente continuar esse monitoramento. Sim, uma última pergunta antes da gente encerrar. Queria entender a sua perspectiva, Leonel, sobre todas as declarações que continuam ainda ocorrendo por parte do governo federal em torno da nossa taxa básica de juros versus o que tecnicamente o Copom ainda tem feito, o Banco Central, e os impactos disso para o dólar. Isso continua impactando, também um ponto de bastante atenção nesse momento, né? Sim, eu diria que a frequência desses comentários por parte do Palácio do Planalto e parlamentares da base governista tem diminuído. Eles ainda existem, essas críticas, elas aconteceram de uma forma bastante contundente, principalmente quando Campos Neto foi à Comissão de Assuntos Econômicos no Senado para falar sobre a política monetária, mas tem diminuído. Chama um pouco a atenção, porque a gente sabe que o Copom, ele não, que é o Comitê de Política Monetária, quem define a taxa de juros, ele não toma muito suas decisões baseadas muito na opinião pública. A gente sabe que o governo está tentando, de uma certa forma, interferir, pressionar, sugerir, né, uma certa direção para o Copom na sua atitude. Mas a gente sabe que existe também um trabalho de bastidores que o governo deve fazer nas suas conversas, em agendas que não são tornadas públicas, né, nas conversas que não são tomadas públicas, para tentar pressionar o governo. Para tentar pressionar o Banco Central. O argumento do Banco Central é que o núcleo da inflação continua muito elevado e que ainda é prematuro tentar pensar num corte de juros agora, enquanto o governo enxerga nisso uma cautela excessiva e que isso estaria prejudicando a economia. Então, existem duas visões, basicamente, sobre qual é o melhor caminho para a política monetária agora, e que a gente imagina que não é a melhor forma de ser feita publicamente, ficar debatendo isso, principalmente no formato de críticas, né? Claro. Os argumentos, eles são sempre bem-vindos, tentar conversar sobre qual é a melhor política monetária é sempre salutar, mas de uma forma que não seja personalizada. Você tem uma pergunta aqui para ti, Mário, Leonel, do Mário, que diz o seguinte: soja voltou ao patamar de preço de 2019, milho idem. O dólar volta para a cotação de 2019, marcado em 18 de novembro de 2019, R$ 4,20. A pergunta é do Mário Klein para você, Leonel. Você acredita que a gente pode voltar aos patamares de 2019? É um pouco difícil chegar nos 4,20 porque a gente teve a inflação de 2019 até 2023. Uma coisa que é importante é os preços da soja, do milho, do petróleo, eles têm ajudado naquele fundamento que eu falei, do fluxo comercial. Eles que trazem dólar para o Brasil hoje ajudam a diminuir a taxa de câmbio. Mas essa
queda que a gente tem agora, ela é fundamentada principalmente nas exportações. Agora, chegar nos 4,20 já é uma tarefa um pouco mais difícil, principalmente quando você olha aquela resistência que eu falei dos 4,60, que é um valor que a gente não consegue romper há muito, muito tempo. Dizer que é impossível, eu não vou dizer que é impossível, mas eu diria que é muito pouco provável. Tá certo. Leonel, mais uma vez te agradeço pela companhia nesse início de semana aqui no Notícias Agrícolas. Ótima forma da gente começar a semana trazendo essas orientações à nossa audiência. E, mais uma vez, te afirmo que o espaço está aberto para você, para todo o time da StoneX. Já lhe espero para próximas conversas. Obrigada mais uma vez. Eu volto com prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Leonel. Boa semana, bom trabalho para ti. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Leonel Matos, conosco nesta manhã de segunda-feira, ele que é analista sênior de inteligência de mercado da StoneX, nos ajudando, portanto, a entender esse atual momento do mercado cambial. Não é um momento fácil e, como o Leonel bem pontuou na sua fala, por si só, né, por natureza, o câmbio é um ativo muito volátil. Então, nós começamos a semana com o dólar em alta, 0,2% de ganho, R$ 5,01. Nesse momento difícil traçar uma tendência, porque a gente está com uma situação completamente determinante para o andamento da nossa moeda frente a outras e da moeda americana frente à nossa, que é a questão do arcabouço fiscal, mas há os fundamentos também que precisam continuar a ser avaliados. Então, olhar para tudo isso é importante, você precisa entender que o câmbio também vai te dar algumas oportunidades, ou para fechar teus preços, ou para comprar teus insumos, ou para fazer as duas coisas de forma casada, que é a melhor situação, é o melhor dos mundos, porque ali você garante os seus custos de produção e tem uma parte da sua produção travada. Agora, como é que vai fazer isso? É ter ao seu lado um profissional de confiança como o time da StoneX, por exemplo, para te ajudar a tomar essas decisões e a fazer essas operações estruturadas, tá certo?